Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe, termina o jogo aqui no YouTube, na Jangadeiro Band News FM, um breve vídeo de análise sobre o que aconteceu dentro de campo na noite dessa quarta-feira, noite histórica para o Fortaleza, a vitória do Tricolor de Aço por 3-1 para cima do São Paulo, que garantiu ao time cearense a sua primeira ida às semifinais da Copa do Brasil. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. Se você caiu meio de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho, pega as notificações, porque afinal de contas sempre tem material exclusivo para a web aqui no Futebolês. Vamos falar um pouquinho do jogo? Seu Felipe, o Vojvoda optou com o Ronald jogando por dentro, não tinha o Benevenuto, optou também pelaquela linha de zaga aí que o Tite joga centralizado e o Matheus Justo vem jogar do lado esquerdo, mas talvez a grande novidade do time foi a presença do Romarinho, foram as presenças de Romarinho e Edinho, e mudando o sistema de jogo do Fortaleza. Em vez daquele 3-5-2 com dois jogadores por dentro, os alas, Crispim e Pikachu, um meia, normalmente o Vargas, jogando lá ao lado dos volantes, ele optou por um 3-4-3 com o Edinho aberto do lado direito, Romarinho do lado esquerdo e o Wellington Paulista voltando a ser titular como um homem de referência na frente. E eu acho que o que o Vojvoda pensou e deu para lá de certo foi usar um pouquinho do veneno que os rivais usaram para cima do Fortaleza em algumas partidas. O quê? Na marcação da saída de bola, em vez daquela coisa tradicional de 12 linhas de 4, meia central junto com o centroavante contra o adversário, o São Paulo jogava também com a linha de três defensores. O que é que fazia o Fortaleza? Adiantava essa linha dos três atacantes, um alvo para cada jogador, e em determinados momentos os dois volantes de chegada, tanto o Ederson quanto o Ronald, para marcar a saída de bola, sufocar o São Paulo. No primeiro tempo, num ritmo alucinante. É bem verdade que já podia ter aberto o placar antes, numa jogada ensaiada na cobrança de escanteio, o Crispim deu para o Pikachu perde um lance de frente com o Volpe, o lance era até difícil de bater, mas ele estava com liberdade. E tem outra também numa jogada do Romarinho, que fez um primeiro tempo primoroso, uma pena que se contundiu, e a gente vai falar depois das substituições para o intervalo, em que sobra para o Pikachu, um lance até que sobrou para o Thiago Volpe na trombada. Mas o Fortaleza, desde o início, muito forte e marcando muito no campo de defesa do São Paulo, evitando que o São Paulo conseguisse se criar, evitando que o São Paulo conseguisse construir jogadas. O São Paulo tinha basicamente o quê? Uma bola no Benítez, bola longa para o Rigoni. Até tem uma grande defesa do Felipe Alves, no lance que o Rigoni estava impedido. Se aquela bola entra, o VAR certamente anularia o gol do São Paulo. E essa pressão de saída de bola, essa ideia de adiantar três jogadores, subir os dois volantes, tirar todos os alvos dos passes dos zagueiros do São Paulo, dá certo demais no lance do gol do Ronald, né? O Ronald se antecipa ao Benítez, bota na frente, chuta. Se o Volpe aceitou ou não, o Ronald não tem nada a ver com isso. A ideia tática, a ideia de marcação com 4, 5 jogadores, evitando que os três zagueiros do São Paulo conseguissem construir, deu para lá de certo. O Fortaleza fez 1-0 já com 20 minutos do primeiro tempo. Poderia ter feito 2-0 se tivesse acelerado mais o jogo, mas aquele ritmo alucinante dos primeiros 20, 25 minutos era impossível de ser mantido da forma que foi. Na volta do intervalo, até na transmissão da Jangadeiro Band News FM, eu imaginava já que o Edinho não foi tão bem assim dentro da trio ofensivo, taticamente perfeito, ajudava demais nessa marcação de saída de bola, mas na individualidade nem estava tão bem, não conseguia se criar tanto, até porque o time passou a ficar um pouco mais torto pelo lado esquerdo. Até imaginava a entrada do David no lugar do Edinho, trazer o Romarinho para jogar por dentro, montar uma linha de 5, porque aí é um jogo eliminatório, você quer controlar mais o jogo, não precisa se expor tanto, tem um adversário que vai ter que buscar o gol. Veio, na verdade, também a entrada do Vaz no lugar do Romarinho, repito, acredito que por conta da lesão do tornozelo, ainda ali no final do primeiro tempo, um lance fortuito, sozinho, tudo. Se imaginava o quê? Um São Paulo indo à frente, né? Teve a entrada do Luciano, para colocar o time um pouco mais ousado, mas na real, o que teve foi, se não era um Fortaleza, naquele ritmo alucinante do primeiro tempo, era um time que quando tinha a posse de bola, controlava, não acelerava tanto o jogo, gastava o tempo, girava para um lado e para o outro, confundindo a defesa do São Paulo, atrapalhando o balanço defensivo do São Paulo, enquanto o São Paulo, quando ia para frente, ia meio que no bambo e facilmente neutralizado pela um Fortaleza jamais resguardado, voltando a usar o 3-5-2, voltando a ser um time com a compactação ofensiva de um bloco mais médio, mas evitando que o São Paulo se criasse. Jogando dessa forma, de forma natural, o Fortaleza chegou a fazer o 2-0 aos 20 minutos no lance do Tinga, um lance que até gerou uma discussão, se o impedimento marcado era por conta do posicionamento do Wellington Paulista, acabou que não era no impedimento do Tinga no início da jogada,
Então foi corretamente marcado. O que se imaginava, o São Paulo passou pelo pior, agora vai para frente. Continuou sem criar grandes chances. Felipe Alves, praticamente um grande espectador do jogo, nem mesmo as mudanças do Crespo, de colocar Gabriel Sara, de querer colocar o Galeano no lugar do Igor Vinícius para tentar explorar um corredor. Nada disso atrapalhou muito o São Paulo. Até essa substituição do Galeano tem uma resposta do Vojvoda, né? A entrada do Bruno Melo no lugar do Crispim para fechar mais, tem um cara até mais alto na hora do sufoco. Mas era um jogo muito mais do Fortaleza do que do São Paulo. Na transmissão mesmo eu falava, cara, a sensação que passa é que se o Fortaleza engata aqui uma jogada ou outra, faz o 2-0, muito mais próximo de fazer isso. E aí no contra-ataque pelo lado direito, o David serve o Henriques, 2-0, ali já estava decretada a classificação. Depois o São Paulo continua naquele abafo totalmente desorganizado contra um Fortaleza muito consciente do que iria fazer. O Fortaleza já tinha tido também, antes mesmo do 2-0, um lance de contra-ataque que o Ederson poderia ter feito 2-0. Então você via que, mesmo com todo o ímpeto do São Paulo buscar, as chances de gol no segundo tempo, mesmo com o Fortaleza menos agressivo no campo de defesa do São Paulo, eram todas do Fortaleza. O 2-0 e o 3-0 vieram de forma muito, muito naturais, de um time que estava muito inteiro desde o começo do jogo, que soube mudar a sua estratégia durante a partida para fazer o placar. Ainda toma o 3-1 no final, talvez para não ficar tão feio para o São Paulo ali na fotografia do resultado agregado, ou para aumentar essa média de gols absurda de 2 anos entre São Paulo e Fortaleza se enfrentando em Copa do Brasil. Nenhum jogo desses 4 jogos teve menos do que 4 gols, talvez esse gol do São Paulo tenha servido só para aumentar essa curiosidade meio maluca dos 2 confrontos, das 2 eliminatórias, mas o fato é que o Fortaleza se classifica com muita propriedade e muito dessa classificação tem sotaque portenho, tem sotaque de Juan Pablo Vojvoda, que conseguiu mexer antes do jogo, durante o jogo, mantendo a forma que ele queria para o time dele e levando uma classificação histórica, financeiramente espetacular e que muito boa. Fortaleza está inserido agora no nosso quadro, uma semifinal de Copa do Brasil, que tem os 2 times que mais gastaram na temporada, Atlético Mineiro e Flamengo, e tem talvez o clube que nos últimos 25 anos mais cresceu no futebol brasileiro, o Clube Atlético Paranaense. É no meio desses caras que o Fortaleza se inseriu na temporada 2021. Mandar um abraço para todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Todo mundo que assistiu o vídeo, use o espaço de comentários para deixar a sua corneta. E fique de olho no Futebolês, que sempre tem material exclusivo apenas para a web.